Olá, meus queridos irmãos e amigos. Vamos para mais um videozinho falando sobre assuntos da Palavra de Deus. E hoje eu quero falar para vocês de um assunto muito importante, que é as três mensagens angélicas. O que são as três mensagens angélicas? Onde é que elas estão na Bíblia? E qual que é o papel fundamental das três mensagens angélicas hoje? Nós estamos vivendo esse período das três mensagens angélicas, sim ou não? Se estamos vivendo, quando que essas três mensagens começaram a ser proclamadas? Então, tudo isso são assuntos que estão aqui na Palavra de Deus e, às vezes, muitas vezes, né, na maioria das igrejas aí não é estudado, não é falado o que vem a ser isso e que tempo nós estamos vivendo dentro dessas profecias. A palavra do Senhor diz assim, que se não houver profecia, o povo se corrompe. Então nós temos que estudar as profecias, principalmente Daniel e Apocalipse, e compreendê-las, para que nós possamos estar atentos aos acontecimentos e saber ali dentro da profecia o que Deus realmente quer para nós. Vamos fazer uma breve oração para nós entrarmos no assunto. Oremos. Querido Pai que estás nos céus, agradecemos a Ti, ó Pai, por todas as bênçãos que tem derramado sobre os Teus filhos, em relação, Pai, ao conhecimento da Tua Palavra. Por isso nós Te louvamos e engrandecemos Teu santo nome, porque o Senhor é digno de toda honra, glória, louvor e adoração. Neste momento pedimos a unção plena do Teu Santo Espírito, para que ao estudarmos a Tua Palavra, o Teu querer, a Tua vontade, a Tua direção esteja aqui na nossa boca, para que possamos falar aquilo que o Senhor deseja passar aos Teus servos e aos Teus filhos. Em nome de Jesus é que eu te peço e agradeço. Amém. Então vamos lá. O texto das três mensagens angélicas está lá no livro de Apocalipse, no capítulo 14, verso 6, tá? Eu estou aqui com a minha Bíblia, depois eu vou colocar aí para vocês o texto, né? Mas o que diz lá? Vamos lá? Diz assim: Então vi outro anjo que voava pelo meio do céu, e tinha na mão o evangelho eterno para proclamar aos que habitam na terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Então, esse anjo ele tinha uma mensagem de abrangência mundial, né? Não era uma coisa ali restrita a Israel, todo povo, a todos os povos, tribos, línguas e nações, né? E qual é a primeira mensagem angélica? A primeira mensagem angélica, ele diz ali, no verso 7, né? Ele disse em alta voz: Temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Né? Então aqui a primeira mensagem angélica, Deus chama a atenção dos seus servos para adorar, né? Primeiro, que é chegada a hora do juízo. Quando que iniciou o juízo na terra? Né? Essa é uma pergunta importante aí para nós estudarmos. Né? E o outro ponto importante aqui é quando fala que temer a Deus e dar-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Bom, há dois textos aí importantes na questão da identificação de quem é o nosso Criador, que está lá em Gênesis, né, no início da Bíblia, e o outro texto está em Êxodo, inserido ali nos 10 mandamentos. É o quarto mandamento de Deus, diz ali: lembra-te do dia de sábado para o santificar, porque em 6 dias fez os céus, a terra, o mar e a fonte das águas. O quarto mandamento é o único mandamento que mostra Deus como nosso Criador. Então quando as pessoas falam assim, o sábado foi abolido, é meio estranho nós aceitarmos essa condição sem um estudo da palavra de Deus, porque o sábado justamente é o mandamento que mostra a Deus como nosso Criador, como doador da vida, né? Então seria estranho Deus pegar justamente esse mandamento e tirar da Bíblia, né? Mesmo porque na palavra do Senhor não existe nenhum versículo, nenhum nada falando que o sábado foi tirado
dos mandamentos. Pelo contrário, o próprio Jesus fala lá em Mateus 5,17, dizendo o quê? Que até que o céu e a terra se passem, nem um i ou um tio se omitirá da lei, até que tudo se cumpra. Né? Então, a gente ainda não cumpriu todas as profecias. Então, a lei é vigente. Então, no quarto mandamento, mostra Deus como seu Criador. Né? E o Apocalipse 14 aqui, ele né, no verso 7, ele faz você voltar lá à criação. Né? Tanto no Gênesis, como na ordenança de Deus na questão do sétimo dia. Tá? E quando que começou, meus queridos irmãos? Então, quando começou aí a proclamação das 3 mensagens angélicas, né? No livro de Daniel, fala que até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. Né? E nesse período dos 2.300 anos, nós estudamos no vídeo passado sobre os 1.260 anos, e no final desse período dos 1.260 anos, a primeira mensagem angélica começou a ser proclamada quando os nossos irmãos de várias igrejas, né, batistas, presbiterianos, metodistas e outras igrejas menores, eles estavam estudando as profecias de Daniel, né? E aí começaram a descobrir como chegava aos cálculos lá dos anos, né? Tomando como referência um ano profético para cada dia ali, né? Então, eles começaram a estudar as 2.300 tardes e manhãs, entender a questão dos 1.260 anos de perseguição, né? Tanto religiosa. E essa mensagem ela começou a ser dada principalmente depois de um grande terremoto em 1755, quando a cidade de Portugal, de Lisboa em Portugal, foi severamente abalada por um terremoto, que depois gerou um tsunami, e depois a cidade se incendiou. E um repórter da época escreveu no jornal que a ira de Deus tinha caído sobre Lisboa, assim como tinha caído em Sodoma e Gomorra. Depois vou fazer um vídeo sobre esse assunto, que é bem interessante a história, tá? Não vou me aprofundar na história, para vocês entenderem o porquê que aconteceu esse terremoto lá em 1755. Faz parte daqueles 3, no último vídeo, assista o último vídeo que eu falo sobre os 1.260 anos, que eu explico lá 3 fatos proféticos que aconteceu entre 1755 até 1833, que foram o grande terremoto de Lisboa, o escurecimento do Sol, né? E uma chuva de meteoros gigantesca que aconteceu em 1833, tá? Então, nesse período, começou a ser estudada as profecias e proclamada a primeira mensagem angélica, que é: temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E a partir, nós entendemos, né, estudando o livro de Hebreus, e estudando o livro de Daniel, e estudando como que funcionava o sacerdócio lá no passado, né, as leis cerimoniais, nós entendemos que a partir de 1844 nós estamos vivendo num período chamado juízo investigativo, que é um assunto complexo, que eu vou fazer um vídeo também sobre esse assunto, para que vocês entendam de forma mais clara. Aqui eu estou dando só umas pinceladas, né? Mas vocês vão entender, a gente vai juntando o quebra-cabeça, porque as profecias é um grande quebra-cabeça, né? E a gente vai juntando as peças. Então, de 1844 para cá, começa um juízo investigativo. A primeira mensagem angélica: temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E a segunda mensagem angélica, o que que diz? Né? Um segundo anjo o seguiu, dizendo: caiu a grande Babilônia, né? A grande Babilônia, que fez todas as nações beberem do vinho da fúria da sua prostituição. E aí? Quem é a Babilônia? Né? Como que essa Babilônia influencia os reinos do mundo? Né? Essa é a grande pergunta aí, né? Como é que isso acontece? A palavra de Deus dá as características de quem é essa Babilônia? Sim, meus queridos.
Por isso que eu falo, estudem a Bíblia, examinais as Escrituras, porque cuidais tem nela a vida eterna, e falas que de mim testificam. Então, quando você vai lá em Daniel 7:25, diz o que lá? Proferirá palavras contra o Altíssimo, perseguirá os santos do Altíssimo e cuidará de mudar os tempos e a lei, né? E perseguirá os santos do Altíssimo por tempos e metade de um tempo, ou 42 meses, ou no livro de Apocalipse fala 1260 dias, que na profecia são 1260 anos. Então, este poder, ele tomou essa característica de político religioso, né, digamos assim, em 538. Né? E de 538 até 1798, 1260 anos, ele cumpriu essas etapas que está em Daniel 7:25. Por quê? Porque perseguiu através da Inquisição os santos do Altíssimo, se colocou no lugar de Deus, né, perdoando pecados e outras atribuições que só Deus só é conferida a Deus, né? Mudou os mandamentos de Deus. Então você evangélico, você que diz que serve a Deus, se você transgride um dos mandamentos que está aqui na palavra de Deus, né, achando que a tradição é superior à Bíblia, ou dizendo que Jesus pregou os mandamentos na cruz, irmão, você precisa, né, se aprofundar no estudo da palavra de Deus e pedir orientação ao Espírito Santo, para que você não seja enganado. Os mandamentos de Deus não foi abolido, né? Este poder que em Daniel 7:25 fala que mudaria. Então, quais foram os mandamentos que eles mudaram? O mandamento sobre a adoração de imagens, né? Porque os pagãos adoravam outros deuses, então eles mudaram esse mandamento. E o quarto mandamento, porque Satanás não quer que as pessoas reconheçam que Deus é o seu Criador. Entenderam, irmãos? A cilada de Satanás? Ele não quer que você veja Deus como seu Criador, né? Ele quer que você veja Deus com ar de desconfiança que ele gerou em Eva lá no Éden, falando que Deus estava escondendo as coisas deles e se eles comessem a fruta lá, eles teriam a mesma visão que Deus estava tendo das coisas, né? Então, meus queridos irmãos, tirou o quarto mandamento que fala sobre lembra-te do dia do sábado para santificar e colocou o domingo, que era um dia do Deus Sol, Deus pagão. Embora os cristãos tivesse o domingo como um dia especial, por ser a ressurreição de Cristo, né? Eles não santificaram esse dia como o sábado, que foi santificado, separado para esse propósito, né? Porque se Deus, lá em Hebreus fala, né? Hebreus fala assim, que se Deus tivesse dado a Josué um outro dia, né? Mas não foi isso que aconteceu, né? No tocante ao sétimo dia, fala lá em Hebreus 4. Então, Deus não falaria pelo profeta Ezequiel, né? Guardareis os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou Deus que vos santifica. Então, quando você junta as peças, você vê que algumas alegações de falsos profetas que estão por aí enganando as ovelhas não tem coerência. Dentro da palavra de Deus não tem coerência, né? Então, meus irmãos, todo o assunto que você for estudar, você tem que colocar ele à prova da palavra de Deus, à prova do que diz aqui, né? Porque nós temos um adversário muito inteligente. Se nós confiarmos na nossa capacidade para enfrentar, né, as artimanhas de Satanás, nós vamos ser enganados. Agora, se eu me encher do Espírito Santo, se eu buscar ter o conhecimento da palavra de Deus, né, através permitindo que Deus me explique a sua palavra, aí eu estarei num campo seguro e aí eu posso ter vitória em cima das alegações falsas que Satanás tem feito. Meus queridos, Satanás enganou terça parte dos anjos no céu, enganou Adão e Eva sendo perfeitos, né? Coisa mais fácil é ele enganar a gente se nós não estivermos cheios do Espírito Santo, tá? Então nós temos que nos encher do Espírito, tá bom? E aonde mais na Bíblia mostra aí quem é a Babilônia? Babilônia, meus queridos irmãos, a palavra Babilônia, o significado é mistura, né? Confusão de coisas, né?
Então, quando a Bíblia fala aqui desse poder que é uma Babilônia, é porque tem verdades misturadas com erro. Preste bem atenção, tem verdades lá, mas tem erro misturado no meio, né? É que nem, por exemplo, eu moro aqui em São Paulo. Aí eu pego um copo d'água aqui para você, né? Um copinho de água. Eu vi essa ilustração de um irmão esses dias. E aí eu falo para você, ó, tá com sede? Pode tomar água. Mas antes eu vou pingar uma gotinha aqui, né, nesse copo da água do Rio Tietê. Você vai tomar essa água? Não, você vai falar, o Rio Tietê é poluído, eu vou ficar doente, né? Então, eles têm uma verdade ali, mas tem as gotinhas do engano lá misturado. Então esse é o problema, tá? Apocalipse 13, outro vídeo que eu vou fazer para vocês acerca desse assunto. Apocalipse 13 fala ali da grande meretriz, né? E fala, né? Aquele que tem sabedoria, calcule, porque é o número de um homem, o seu número é 666. Então, a Babilônia, ela tem uma representação humana, né? Aqui na Terra, né? Tem um líder, né? que está à frente dessa organização. Não quero dizer com isso, meus queridos irmãos, que essas pessoas não têm a condição de salvação. Sim, a porta da graça está aberta e todos podem se salvar, todos, inclusive esse líder. Mas se eles se arrependerem, assim como Nínive se arrependeu e foi poupada da destruição divina, se eles se arrependerem, haverá, né, salvação para eles também. E Apocalipse 17 é bem claro, ele diz geograficamente onde está esse poder. A Bíblia fala que a mulher que viste está sentada entre os 7 montes, que são também 7 reis, né? E a única cidade que tem um poder religioso que influencia o mundo inteiro, né? E essa cidade tem 7 colinas, chama-se Roma. E dentro de Roma está ali o Vaticano, tá? Que tem uma influência sobre todos os governantes da Terra. Isso é sem dúvida nenhuma. Sobre todos, literalmente, né? E qual que é a terceira mensagem angélica? A terceira mensagem angélica diz assim: e um terceiro anjo seguiu dizendo em alta voz: se alguém adorar a besta, e a sua imagem, e receber a marca na testa ou na mão, também beberá do vinho do furor de Deus, que foi derramado sem mistura no cálice de sua ira. Será ainda atormentado com enxofre diante da presença dos santos, anjos e do Cordeiro. Então, o que a Bíblia está falando aqui, né? No Apocalipse capítulo 15, fala sobre as 7 pragas. Então, o que Deus está falando aqui é o seguinte: aqueles que adoraram a besta e a sua imagem, né, vão sofrer as pragas que Deus vai derramar na terra, né, as 7 pragas antes da vinda de Cristo. Outro assunto também complexo que eu quero fazer um vídeo para vocês. Então vocês viram que não pode fazer um estudo superficial do Apocalipse. Você tem que se aprofundar. E cada assunto aqui tem muitos detalhes, né? Então você precisa da orientação do Espírito Santo para que a sua mente seja capaz de absorver aquilo que Deus quer para você. Então, primeira mensagem angélica: o juízo de Deus chegou. Estamos vivendo em pleno juízo de Deus. Aceita esse nome, rejeita esse nome. Segunda mensagem angélica: caiu a grande Babilônia. É o que eu falei para vocês. Todas as artimanhas de Babilônia foi declarada. A palavra do Senhor, inclusive, diz exatamente onde está esse poder trabalhando hoje, geograficamente, para ninguém ter dúvida. Apocalipse 13 mostra ali uma coisa interessante que está ligada em Daniel capítulo 2, né? O 666 era um número de perfeição lá para algumas culturas antigas e também para o povo da Babilônia, né? E quando Daniel teve o assunto lá, explicou lá a questão da estátua de Nabucodonosor, né? Daniel falou claramente que cada parte da estátua era um reino. E Nabucodonosor era muito orgulhoso, ele construiu uma estátua de ouro, totalmente de ouro, né? Porque Deus falou: ó, Nabucodonosor, você só é a cabeça de ouro. Aí vai vir outros reinos depois de você. E aí, uma coisa interessante que tinha lá.
Essa estátua ela foi construída com seis côvados, né? Um côvado é mais ou menos da ponta do dedo ao cotovelo aqui, né? 6 côvados de largura por 66 côvados de altura, né? Então, vocês veem a similaridade com Apocalipse 13, que fala ali, né? Para nós calcularmos o número da besta, porque o seu número é 666. Deus revelando aí quem é este poder, ele faz uma advertência na terceira mensagem angélica, né? Deus vai escancarar Babilônia para todo aquele que estiver buscando a verdade enxergue até de longe, tá? Então, na terceira mensagem angélica ele é bem enfático, né? Aquele que adorar a besta, aquele que adorar esse poder e seguir os seus conselhos, né? E não se voltar para Deus, não seguir os conselhos que está na palavra de Deus aqui, né? Infelizmente vão sofrer as pragas que Deus vai derramar sobre a face da terra antes da vinda de Cristo. Então, meus queridos irmãos, o apelo que eu faço para você hoje é: de que lado você vai estar, né? No caminho largo, onde muitas pessoas vão, onde a maioria do mundo vai. Eu sempre falo que essa é a pregação mais poderosa, uma das pregações mais poderosas que tem na Bíblia, porque você não precisa saber profecia, você não precisa saber muita coisa, você precisa só saber que Cristo te salva e só precisa obedecer a Cristo e ir pelo caminho estreito, né? Uma pregação poderosíssima. Ou, se você, em vez de ir para o caminho largo, vai seguir no caminho estreito, mesmo com as dificuldades, mesmo com as provações que o povo de Deus vai passar, né? A grande tribulação citada ali em Mateus 24. Que Deus possa te abençoar, que você possa se aprofundar na palavra de Deus. Eu falei aqui o assunto resumidamente, mas pesquisem, estudem, e vocês vão ver como Deus tem trabalhado, né, para alertar os seus servos. Vamos orar para encerrar. Querido Pai que está no céu, obrigado, Senhor Deus, pelo conhecimento que o Senhor tem nos dado através do seu Santo Espírito, ao estudarmos a Tua Palavra. Que o Senhor possa abençoar cada pessoa que está acompanhando aqui esta gravação e que a Tua mensagem, ó Pai, possa ser uma luz poderosa na vida de cada um deles. Encha-os com a porção dobrada do Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus é que te pedimos e agradecemos. Amém. Deus te abençoe ricamente, você e toda a sua família.